Boa tarde, pessoal. Vamos com mais algumas funções aqui do Excel. Vamos falar da função agora, hoje, dia, mês, ano, fim mês, concatenar e texto. A função agora é uma função de data. Basta você digitar igual agora, não precisa de parâmetro, abre e fecha parênteses, dá Enter. Ela vai trazer a data, o horário e o minuto em que está sendo executada. A função hoje é bem parecida, só alternando que ela vai trazer o horário e o minuto zerado, sempre, tá, gente? Então, independente do momento que você fizer a função hoje, o campo hora e minuto vai vir sempre zerado, preenchido com zeros, né? A função dia permite trazer um dia de uma data qualquer, basta você indicar qual célula está com a data que você quer trazer o dia. Vai trazer, lembrando, em formato número. Da mesma forma a função mês, a mesma coisa, seleciona o dia que você quer trazer o mês, vai trazer o mês no formato número, e o ano não é diferente. Mesma coisa, seleciona o dia, a célula que tem a data, e pronto. A função fim mês, ela permite trazer o último dia de uma data qualquer. Você pode trazer o último dia do mês atual, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui agora, fazendo isso. O primeiro parâmetro é a data, que você vai usar de referência, e o segundo é a quantidade de meses que você quer trazer a partir daquela data de referência. Se for o último dia do próprio mês, é 0. Aí está, 30 do 9. Se eu quisesse trazer do mês subsequente, outubro, bastava colocar 1. Se eu quisesse trazer do mês anterior à data atual, eu colocaria -1. Ou seja, você pode tanto decrementar quanto incrementar a função. Tá? Ela é bem tranquila, lembrando que ela vai trazer sempre o último dia do mês, a partir de uma data de referência. Aqui do lado eu coloquei aqui 2 campos de data, né, inicial e final, sendo que a data final não precisa ser preenchida porque já está com função fim mês. Qualquer dia que eu colocar aqui, data, né, ela vai me trazer sempre o último dia a partir daquela referência. Eu optei por trazer 0 aqui para me trazer o último dia do próprio mês que eu estou preenchendo. Então, se eu colocar outubro aqui, 31 de outubro, se eu colocar 1 do 12. Então é assim, muito tranquila essa função. Você pode até usar ela, como nesse exemplo aqui, se caso fosse preencher um formulário, a pessoa fosse preencher a data, não tem que preencher os 2 campos, né? Não ser obrigada, né? Preencher os 2 campos, basta digitar só o inicial. A função concatenar é uma função que ela permite você mesclar vários parâmetros em um único termo. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou usar a função dia, mês e ano que estão separadas e vou aglutiná-las em um único trecho, por meio da função concatenar. Eu venho aqui concatenar, seleciono o dia, ponto e vírgula, aspas, coloca lá a barra invertida de data, né, que a gente usa para separar as datas. Aspas novamente para fechar. Ponto e vírgula. Vou para o mês agora. Ponto e vírgula. Aspas. Barra invertida. Vou para o fecho. Vou para o ano. Ponto e vírgula e vou para o ano. Pronto. Ou seja, dia, mês e ano que estavam separados foram aglutinados, né, concatenados em um único trecho. Então a função concatenar permite isso. Isso vale para números, para palavras, né, textos, né. Eu vou usar um exemplo aqui. Eu vou adicionar ainda dentro do concatenar a palavra data. Data, 2 pontos, né. Lembrando que expressões de texto dentro da função concatenar tem que estar entre aspas, senão vai dar erro. E eu separei aqui a palavra por ponto e vírgula, coloquei aspas duplas, né? E dei um espaço dentro das aspas para a palavra data não ficar colada com a informação numérica. Se eu não fizer isso, vai ficar colado, né? E eu não quero isso, senão fica até uma coisa ilegível, né?
Então tá aí, gente. Ó. Vocês viram que eu coloquei a palavra data por meio da função concatenar. Ou seja, aglutinei campos separados em um único trecho e, além disso, ainda consegui colocar uma expressão de textual aí, né? Uma expressão textual de forma que incrementasse, né? Mais a célula, né? E detalhe, eu coloquei trechos separados, mas nada me impede de eu usar a própria função agora ou hoje dentro do concatenar, tá? Eu só dei um exemplo aqui de trecho separado para você ver que ela permite isso, tá? E você também pode fazer o concatenar por meio da função, não da função, do símbolo de e comercial. Vocês estão vendo aqui, ó, eu coloquei C15, que é o dia, usei o e comercial, aí aspa, barra invertida, aspa novamente, outro e comercial, fui para o mês, aí novamente e comercial, aspas, barra invertidas, fecho aspa, e comercial, ano. Particularmente, tá? Eu não gosto de usar o e comercial. Acho ele meio confuso, dependendo do tamanho de termos que você vai querer aglutinar em um único trecho. Acho que é muito fácil você se perder. Já a função com ponto e vírgula, não. Acho que ela marca melhor o posicionamento de cada termo. É um critério, é uma preferência, isso aí. Vocês fazem o que vocês acharem melhor, tá? E por último, a função texto é uma função de formatação textual. Então, gente, por exemplo, eu vou usar a função texto para me trazer o dia da semana em que estamos gravando esse vídeo aqui. Vou usar o próprio campo hoje, que já está preenchido, para nos ajudar. Texto, a célula de referência, ponto e vírgula, e o formato que você quer. Para a gente trazer aqui o dia da semana, você usa o formato DDDDD, 4 vezes. DDDD. Ele vai trazer hoje, que é domingo. Se eu quisesse, por exemplo, o ano, eu poderia usar AAA. Se eu quisesse o mês, MMM. Sendo que se eu diminuir aqui, um M aqui, ele já me reduz também. Mesma coisa se fosse com ano, por exemplo. Ó. Aqui, deixa eu ver. Pronto. Um 2A, ele vai para somente de 2024, só 24 de 2024. E tem outros formatos possíveis, por exemplo, eu vou colocar aqui do lado o valor de R$100. Vou colocar abaixo, melhor, vou colocar abaixo aqui, R$100. 100, só 100. Deixa eu colocar aqui. Formatar, vou tirar esse formato aqui para formato de número. Pronto. Digamos que eu queira aplicar agora esse valor aqui de 100, o formato de real, né, que a gente aplica ao nosso real aqui. Coloco o texto, seleciono ele, então o 100, abro aspas, dupla, coloco 0,00 e aí está. Porém, gente, a função texto é uma função textual. Esse R$100 aqui não é, como a gente está usando a função texto para trazer ele, né? Ele acaba sendo um valor de texto, não é um valor de soma. Tanto que se eu pegar ele aqui e somar com o de baixo, não vai alterar o valor dos R$100. Eu vou até mostrar para vocês rapidinho aqui, ó, para que fique claro. Ó. Vou usar um soma aqui e vou somar os dois. Veja que ele só trouxe R$100. Por quê? Porque ele está o 100, né? Por quê? Porque esse valor de 100 aqui da função texto não é número, é um texto. Então é por isso que ele não soma. Agora, se eu quisesse, se eu multiplicasse aqui, fizesse
a gente fala assim de uma saidinha aqui, né? Um gato, né? Se eu multiplicasse vezes 1, aí ele transformaria a multiplicação. Como eu estou multiplicando por vezes 1, acaba que a função texto aqui ela é convertida, vamos dizer assim, em número. Aí permite a soma. Né? Tá, mas isso aqui não é a forma correta de usar. Né? Se fosse o caso, teria que fazer uma função que converteria de texto para número. Eu só dei um exemplo aqui mesmo, não é muito usual fazer isso não. Então é isso, espero que vocês gostem, tá, gente? E até a próxima.